Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Número 1. Use uma calculadora e determine a medida aproximada do diâmetro da Lua em quilômetros, sabendo que a medida aproximada do diâmetro da Terra é 12.760 quilômetros e a medida do diâmetro da Lua é 3/11 da medida do diâmetro da Terra. E o que é o diâmetro? É esse segmento de reta indicado por essa linha azul, que atravessa aí a Terra, atravessa a Lua, uma esfera no geral, passando bem pelo centro dessa esfera. O texto diz que a medida do diâmetro da Lua é equivalente a 3/11 do diâmetro da Terra, ou seja, 3/11 de 12.760 quilômetros. Para calcular a fração de quantidade, a gente divide a quantidade, que no caso é 12.760, pelo denominador da fração, que é 11, e multiplicamos o resultado da operação pelo numerador da fração, que é 3. Quando nós dividimos 12.760 por 11, o resultado é 1.160. Esse cálculo pode ser feito aí com uma calculadora. E multiplicando o resultado pelo numerador 3, a gente vai encontrar 3.480. Como é uma medida, 3.480 quilômetros. Número 2. As figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente, um retângulo, um quadrado e um quadrado. Cada uma dessas três figuras está dividida em quadradinhos iguais. Qual das alternativas abaixo apresenta as frações correspondentes à parte sombreada de cada figura? Aí estão as alternativas, e agora nós vamos ver as figuras uma de cada vez. Veja aí a figura 1. Ela tem 18 quadradinhos iguais e apenas um deles está colorido. Então, a fração que representa a parte sombreada é 1/18. Agora, veja a figura 2. Ela também está dividida em quadradinhos, são 9 quadradinhos, e alguns desses quadradinhos estão divididos ao meio aí pela diagonal. Então, para a gente conseguir contar direitinho as partes que estão coloridas, olha só o que eu fiz aí. Eu dividi todos os quadrados ao meio, passando ali pela diagonal. Então, em vez de 9, agora a gente tem que essa figura está dividida em 18 partes iguais, que são os triângulos. Eu fiz isso porque agora vai ficar fácil contar as partes coloridas. E aí a gente vai contar os triângulos, pode conferir, são 7 triângulos coloridos. Então, a fração que representa a parte sombreada, a parte colorida da figura, é 7/18. E a terceira figura foi dividida em 25 partes iguais. Pode contar aí, dessas 25 partes, que são quadradinhos, 13 quadradinhos estão coloridos. Então, a fração que representa a parte sombreada, a parte colorida, é 13/25. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 1/18 na figura 1, 7/18 na figura 2 e 13/25 na figura 3. Agora, escreva uma fração que representa a parte não colorida de cada figura acima. Vai ser tranquilo porque nós sabemos o total de partes de cada figura e nós sabemos quantas partes foram coloridas. Então é só fazer o total de partes menos o total de partes coloridas. Na figura 1, a fração que representa a parte sombreada, a parte colorida, é 1/18. Então a parte não colorida é 17/18. Na figura 2, a parte colorida é 7/18. Então, a parte não colorida é 11/18. E na figura 3, a parte colorida é 13/25. Então, a parte não colorida é 12/25. Número 3. No mês de setembro, o município Rio Verde apresentou as seguintes condições meteorológicas. São essas que estão aí no calendário. Houve dias com sol, com chuva, com ventos e houve também dias nublados. Letra A. A fração que representa os dias sem chuva ou sem vento em relação ao total de dias daquele mês é: alternativa A, 1/10, alternativa B, 7/30,
C, 1/3, D, 2/3. Eu já vou colocar aí um traço da fração que vai separar o numerador e o denominador, porque agora a gente vai seguir um raciocínio. Veja, o mês de setembro tem um total de 30 dias. Então, o denominador da fração é 30. Aí você vai, olha para as alternativas e já vai pensando que a correta é a letra B, porque é a única que tem denominador 30, né? Mas não faz isso não. Olha só, vamos seguir o raciocínio. O número de dias com chuva, em que aparece o guarda-chuva, é igual a 7, são 7 dias com chuva. O número de dias com vento, em que aparece uma árvore com folhas soltando, é igual a 3, são 3 dias com vento. Então, o total de dias com chuva ou vento é a soma de 7 com 3, que é 10. Como o mês tem 30 dias e em 10 dias choveu ou ventou, são 20 os dias sem chuva ou vento. Portanto, a fração é 20/30. Só que não tem essa fração nas alternativas, então como que a gente faz? Veja, essa fração 20/30 pode ser simplificada. O numerador e o denominador podem ser divididos por 10. Então, nós vamos achar uma fração que é equivalente a 20/30, só que mais simples. 20 dividido por 10 dá 2, e 30 dividido por 10 dá 3. Então, a fração simplificada é 2/3, e isso corresponde ao que está na alternativa D. Letra B. Qual fração representa os dias ensolarados em relação ao total de dias daquele mês? Já vou colocar o traço da fração para separar numerador e denominador. Vamos lá, de novo. O mês tem 30 dias e o total de dias ensolarados que estão marcados com um solzinho aí sorridente é igual a 9. São 9 dias ensolarados. A gente até poderia deixar assim mesmo, 9/30 é a fração. Mas dá para a gente encontrar uma fração equivalente a 9/30 que é mais simples. Veja que 9 e 30 são divisíveis por 3. Então, nós vamos fazer essas divisões. 9 dividido por 3 dá 3 e 30 dividido por 3 dá 10. Então, você escolhe a fração que representa os dias ensolarados em relação ao total de dias do mês. Pode ser representada como 9/30, ok? Mas, simplificando essa fração, a gente encontra 3/10. 3/10 é equivalente a 9/30. Letra C. Escreva frações que representem as quantidades de dias do mês de setembro para cada um dos 4 tipos de condições meteorológicas em relação ao total de dias desse mês. O mês tem um total de 30 dias. Veja aí, são 9 dias com sol. Então, a fração de dias com sol é igual a 9/30. Mas nós vimos no item anterior que 9/30 é equivalente a 3/10. Vamos agora aos dias com chuva, que são 7. Então, a fração de dias com chuva é 7/30. São 3 dias com vento, então a fração de dias com vento é 3/30. Mas 3/30 é uma fração que também pode ser simplificada. Dá para dividir o numerador e denominador por 3, e aí vamos fazer essas divisões, coisa bem simples. 3 dividido por 3 dá 1, e 30 dividido por 3 dá 10. Então, os dias com ventos podem ser representados pela fração 3/30, mais a fração 1/10, ela é equivalente a 3/30, só que é uma fração simplificada, é uma fração irredutível. E são 11 dias nublados, não é isso? Então, a fração que representa os dias nublados é 11/30. Letra D. Compare a fração que representa a quantidade de dias nublados com a que representa a quantidade de dias com sol em relação ao total de dias desse mês. Qual é a maior? Como você chegou a essa conclusão? Nós vimos que a fração que representa a quantidade de dias nublados é 11/30. E vimos também que a fração que representa o número de dias com sol é 9/30. Que quantidade é maior? 11 dias num total de 30 ou 9 dias num total de 30? 11 dias num total de 30 é maior do que 9 dias num total de 30. Não é difícil chegar a essa conclusão, já que 11 aí é maior do que 9. Então, houve mais dias nublados do que dias ensolarados. Número 4. Observe os segmentos de reta AB, CD, EF e GH e as relações em destaque. Aí você pode ver os 4 segmentos, todos os pedacinhos aí em cada segmento são iguais, tá bom? O segmento AB tem um pedacinho, CD 3,
o EF 4 pedacinhos e o segmento GH tem 5 pedacinhos. E agora você vê as relações em destaque. Primeiro a gente vê aí que AB é igual a 1/3 de CD. Isso é tranquilo de ver porque AB tem 1 pedacinho e CD tem 3 pedacinhos. A segunda relação diz que CD é igual a 3/5 de GH. E isso é simples porque o segmento CD tem 3 pedacinhos e o GH tem 5. Então o primeiro é 3/5 do segundo. E o segmento GH é 5/4 do segmento EF. Claro, porque o segmento GH tem 5 pedacinhos e o segmento EF tem 4 pedacinhos. Você reparou que é só colocar o total de pedacinhos de cada segmento na posição correta, não é isso? Então, complete as sentenças adequadamente, tornando-as verdadeiras. Na letra A, nós queremos saber qual é a relação entre os segmentos AB e EF. O segmento EF tem 4 pedacinhos. O segmento AB, só 1 pedacinho. Então, AB é igual a 1/4 de EF. Na letra B, nós queremos saber a relação entre os segmentos EF e GH. O segmento GH tem 5 pedacinhos e o segmento EF, 4 pedacinhos. Por isso, EF é igual a 4/5 de GH. Letra C. Qual segmento mede o triplo de qual? Olha, o segmento AB só tem um pedacinho, é o menor de todos. Então, qual dos segmentos vai medir o triplo do segmento AB? É o segmento CD, que tem 3 pedacinhos. Na letra D, nós queremos saber a relação entre os segmentos CD e EF. Veja, EF tem 4 pedacinhos e CD tem 3 pedacinhos, então CD é igual a 3/4 de EF. Na letra E, nós queremos saber a relação entre GH e CD. CD tem 3 pedacinhos e GH tem 5 pedacinhos. Então, a relação é GH é igual a 5/3 de CD. Letra F, AB é igual a 1/3 de qual segmento? Aí o que a gente fez na letra C vai ajudar a gente agora. Se CD é o triplo de AB, então 1/3 de CD é igual a AB. Número 5. Pedro e João fizeram uma prova de matemática com 30 questões. Pedro acertou 5/6 das questões e João errou 3/5 delas. Nessas condições, é correto afirmar que... E aí nós temos as 4 alternativas, A, B, C e D. Veja só, Pedro acertou 5/6 das 30 questões e João errou 3/5 das mesmas 30 questões. A gente vai calcular 5/6 de 30. Para isso, a gente divide o total de questões, 30, por 6, que é o denominador da fração, e multiplicamos o resultado dessa divisão por 5, que é o numerador da fração. 30 dividido por 6 dá 5. E aí, 5 vezes 5 dá 25. Então, o Pedro acertou 25 questões. E como são 30 questões ao todo, ele errou as 5 questões restantes. Agora, para saber quantas questões o João errou, nós vamos calcular 3/5 de 30. Para isso, a gente divide 30 por 5, que é o denominador, e multiplicamos o resultado dessa divisão por 3, que é o numerador. 30 dividido por 5 dá 6, e 6 vezes 3 dá 18. Então, o João errou 18 questões. Como são 30 questões ao todo, ele acertou as outras 12 questões. Então, a alternativa correta é a letra C. Pedro acertou 25 questões. Verifique aí, todas as outras alternativas estão erradas. Número 6. Determine quantos carros iniciaram uma corrida de Fórmula 1, sabendo que os 12 carros que completaram todas as voltas representam 2/3 dos que iniciaram a corrida. Veja, nesse caso, nós não sabemos o total de carros, mas o texto diz que 12 carros representam 2/3 do total de carros. Então, dá uma olhada para essa figura. Nós temos um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais, e 2 dessas partes, 2/3, equivalem a uma quantidade de 12 carros. Como todas as partes são iguais, então, cada uma dessas partes, cada terço, equivale a uma quantidade de 6 carros. Se a gente multiplica 6 por 3, o total é 18. Então, o total, ou seja, a quantidade inteira de carros que iniciaram essa corrida é igual a 18. Mas dá para a gente resolver esse problema de uma forma diferente. Quando a gente quer calcular a fração de uma quantidade inteira, a gente divide a quantidade pelo denominador
e multiplico o resultado pelo numerador da fração. Nessa situação aqui, a gente já tem a fração, o que a gente não tem é o valor do inteiro. Então, a gente aplica um raciocínio contrário aqui. A gente divide o valor que a gente tem, são os 12 carros, pelo numerador da fração, que é 2, e aí a gente multiplica o resultado pelo denominador da fração, que é 3. 12 dividido por 2 é igual a 6, e 6 vezes 3 é igual a 18. Veja aí o mesmo resultado, 18 carros iniciaram a corrida. Sistematizando os conceitos, vamos ver algumas classificações para as frações. As frações podem ser equivalentes quando representam a mesma quantidade. Por exemplo, as frações 1/2 e 5/10 são equivalentes porque as duas representam a metade de um inteiro. Próprias são aquelas menores do que um inteiro, então o numerador é menor do que o denominador. Como exemplo, nós temos as frações 3/7 e 1/8. As duas são menores do que um inteiro, numerador menor do que o denominador. Existem também as frações impróprias, que recebem esse nome porque não são propriamente uma fração, já que o conceito, a ideia inicial de fração, significa parte de um inteiro. Só que nessas frações, o numerador é maior do que o denominador, ou seja, essas frações são maiores do que um inteiro. Então, fogem ao conceito, àquela ideia de fração que é parte de um inteiro. Como exemplo, a gente tem aí 10/3 e 27/5. Veja, numerador maior do que denominador, são frações maiores do que um inteiro. Existem também as frações aparentes, elas recebem esse nome porque elas têm a aparência de frações, mas na verdade representam números inteiros. E isso ocorre porque o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, o numerador é divisível pelo denominador. Como exemplos, olha só, nós temos aí 24/8, 24 dividido por 8 dá 3, então essa fração representa um número inteiro. E 30/6, 30 dividido por 6 dá 5, também um número inteiro. E há também as frações que aparecem na forma mista, alguns livros chamam de número misto ou forma mista de uma fração, porque a representação é uma mistura de número inteiro com fração. Como exemplo, aí nós temos 3 inteiros e 1/4 e também 1 inteiro e 7/9. Nessas representações, os números que aparecem na frente das frações são valores inteiros. Número 7. Considerando que A, B e C indiquem medidas dos volumes dos sólidos geométricos indicados nos desenhos e que os 3 sólidos foram formados por bloquinhos idênticos, complete as afirmações. O raciocínio que a gente vai utilizar nessa atividade é o mesmo que foi usado lá na atividade 4, com aqueles segmentos de reta. Veja, o sólido A tem um bloquinho, B tem 3 bloquinhos e C, 8 bloquinhos. Letra A. O sólido A representa que fração do sólido B? A resposta é 1/3 porque o sólido A é formado por um bloquinho e o sólido B por 3 bloquinhos. Letra B. O sólido A representa que fração do sólido C? A resposta é 1/8 porque o sólido A tem um bloquinho e o sólido C tem 8 bloquinhos. Letra C. O sólido B representa que fração do sólido C? 3/8 porque o sólido B tem 3 bloquinhos e o sólido C tem 8 bloquinhos. Letra D. O sólido C representa que fração do sólido B? Aí a resposta é 8/3 porque o sólido C tem 8 bloquinhos e o sólido B é formado por 3 bloquinhos. Antes de concluir, eu gostaria de voltar rapidamente a uma atividade da semana 4 lá do PET volume 3. Foi o último vídeo do 6º ano que eu publiquei antes deste que você está assistindo agora. Eu preciso fazer uma correção. Na atividade 3, eu havia dito que os pescadores voltariam a sair juntos para pescar 24 dias após o encontro inicial. É como essas setinhas verdes aí estão indicando. E esse encontro realmente cai no dia 23 de março. Só que eu cometi um equívoco porque essa não vai ser a primeira data em que eles vão sair juntos. Dá para ver agora aí com as setas vermelhas que eles voltam a sair juntos 12 dias após o encontro inicial. Então eles saem juntos de 12 em 12 dias e não de 24 em 24 dias. Então 12 dias depois do dia 27 de fevereiro vai cair lá no dia 11 de março, é um domingo. Então eles vão sair juntos no dia 11 de março
e aí sim, depois disso, eles voltam a se encontrar no dia 23 de março e saem juntos novamente para pescar. Isso aí é uma coisa extremamente simples de ver, também de calcular, mas eu vacilei e eu peço desculpas por isso. Eu já deixei um comentário fixo lá nesse vídeo explicando. Agradeço também a todas as pessoas que deixaram comentários gentis e educados avisando sobre esse equívoco. Eu só fui perceber bem depois que o vídeo estava no ar, porque eu fiquei alguns dias longe do computador. Então eu espero que agora esteja tudo esclarecido. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!